Há 65 milhões de anos atrás, os dinossauros eram os soberanos da Terra, reinando supremos em cada era em que existiram, erguendo-se como os monarcas do mundo animal. Contudo, esse domínio chegou a um abrupto fim com a chegada de um asteroide que aniquilou completamente essas criaturas colossais, levando à sua extinção. Mas e se os eventos tivessem seguido um rumo diferente? É chegada a hora de retroceder no tempo até esse período distante e explorar as possibilidades de como a evolução teria prosseguido se os dinossauros ainda estivessem presentes na Terra. Vamos saber o quão diferentes eles seriam. E como seria a nossa convivência com esses delicados seres? E outra grande questão, talvez a maior de todas as preocupações: será que poderiam devorar você? Aqui está uma visão do que poderia ter ocorrido se os dinossauros nunca parassem de evoluir. Antes de reconsiderarmos o rumo da história evolutiva, é importante explorar que tipo de série catastrófica de eventos poderia ter resultado na extinção de tantas espécies de dinossauros inicialmente. Retrocedendo cerca de 66 milhões de anos na história do nosso planeta, o período Cretáceo estava chegando ao seu término, mas não sem um último espetáculo. O evento catastrófico que desencadeou a extinção dos dinossauros foi colossal. Não estamos falando do Big Bang. Um asteroide conhecido como Chicxulub, com um diâmetro de aproximadamente 10 quilômetros, viajou pelo espaço e atravessou nossa atmosfera em direção ao seu destino final, ao redor da península de Yucatán, no México atual. O impacto desse imenso pedaço de rocha espacial liberou uma quantidade de energia equivalente a cerca de 100 trilhões de toneladas de TNT, tornando essa explosão bilhões de vezes mais poderosa do que as bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Logo após o impacto, enormes tsunamis e incêndios generalizados ocorreram, enquanto os detritos lançados na atmosfera bloqueavam a luz solar. À medida que as temperaturas diminuíram, as cadeias alimentares foram interrompidas, levando ao desaparecimento de 75% de toda a vida na Terra. Felizmente, em nosso cenário alternativo, esses seres nunca saberão o que os atingiu. Quando se analisa a história evolutiva da vida na Terra, é crucial lembrar que sempre foi um jogo de sobrevivência, no qual apenas as espécies mais adaptadas conseguem persistir. Isso implica que, entre todas as espécies de dinossauros que existiram, nem todas sobreviveriam aos milhões de anos de seleção natural até os dias de hoje. No entanto, vamos explorar se alguns dos nossos mais famosos amigos pré-históricos conseguiram superar esse desafio genético, começando pelos que estavam no topo da cadeia alimentar. Um dos maiores predadores que já existiram foi o Tiranossauro Rex. Há muitos milhões de anos, um T-Rex teria usado seus sentidos altamente sofisticados para caçar presas. Essas criaturas, como o T-Rex, provavelmente tinham uma visão excepcional, talvez com uma amplitude de visão comparável ou até melhor do que a de falcões e águias. A ciência sugere que ao longo da evolução do T-Rex, sua visão melhorou à medida que sua estrutura facial se tornou mais estreita e seus olhos aumentaram de tamanho. Com o passar de muitos milhões de anos de evolução, é possível que a visão deles tenha alcançado níveis extraordinários. Em vez de avistarem presas a centenas de metros de distância, eles poderiam ser capazes de enxergar sua próxima refeição a vários quilômetros de distância. E quanto às outras partes do corpo deles? Bem, além dos notoriamente pequenos braços, o Tiranossauro Rex era uma presença imponente, alcançando quase 4 metros de altura. Com o passar do tempo, a seleção natural poderia ter favorecido os T-Rexes, com membros superiores mais longos e musculosos. Isso poderia ter proporcionado uma melhor agilidade e amplitude de movimento, tornando os predadores ainda mais temíveis. E eles não seriam os únicos predadores que poderiam ter se tornado ainda mais dominantes ao longo do tempo. Os velociraptores eram conhecidos por sua velocidade, agilidade e habilidades de caça. Bem, talvez não fossem tão impressionantes como os filmes como Jurassic Park os retratam.
mas certamente tinham uma vantagem sobre algumas das suas presas mais ingênuas, que se alimentavam de plantas. Com mais milhões de anos de evolução, é provável que essas criaturas tenham desenvolvido técnicas de caça altamente refinadas. Outra coisa que Hollywood não mostra é que as evidências sugerem que os velociraptores provavelmente tinham penas e sua trajetória evolutiva está intimamente ligada ao surgimento das aves. Imagine como esses predadores agressivos evoluíram ao longo do tempo para desenvolverem asas e poderem caçar presas indefesas, como os humanos, vindos dos céus. Bem, é mais provável que eles se tornassem seus animais de estimação, com os quais você teria que se preocupar. Os velociraptores eram dinossauros menores, pesando apenas cerca de 45 quilos e medindo menos de 2 metros de comprimento. Mas fique de olho em Rufus e Garfield, e talvez também nas crianças pequenas. Agora, em relação aos dinossauros que já dominavam os céus, as habilidades de voo dos pterodáctilos também teriam continuado a se desenvolver e melhorar. No momento de sua extinção, essas criaturas eram os maiores animais voadores conhecidos, com envergadura variando de 2 a 11 metros. Se eles continuassem a se adaptar às mudanças nas condições do nosso planeta, incluindo mudanças na atmosfera e na geografia, quem poderia dizer que os gigantescos répteis voadores não teriam continuado a crescer? Sim, imagine um dia no parque estragado pela visita surpresa de um ou mais pterodáctilos do tamanho de um pequeno edifício. Agora, isso é algo para se preocupar. Nem todos os dinossauros teriam evoluído para se tornarem predadores maiores e mais ameaçadores. Bem, é possível que gigantes pacíficos como o brontossauro continuassem a crescer em tamanho. Os dinossauros poderiam ter desenvolvido características como pele mais espessa para se protegerem dos predadores. No entanto, também é provável que tenham desenvolvido outras características para torná-los menos vulneráveis aos predadores. Por exemplo, a sua pele. A seleção natural poderia ter favorecido aqueles com camadas externas cada vez mais espessas, capazes de resistir às poderosas mordidas de criaturas como o Tiranossauro Rex, ou qualquer que fosse o seu nome naquela época. Quanto às outras espécies, teriam ocorrido enormes mudanças ambientais entre as épocas dos dinossauros e o presente. O brontossauro era um herbívoro e, à medida que as espécies de plantas passaram por seu próprio processo evolutivo, é provável que esses dinossauros também tivessem desenvolvido um sistema digestivo mais complexo, semelhante ao dos mamíferos. Isso levanta outro dilema interessante. Se essas criaturas nunca tivessem sido extintas e continuassem evoluindo sem interrupções causadas por um incômodo asteroide, será que mamíferos como nós estariam presentes hoje? A evolução contínua dos dinossauros poderia ter influenciado de maneira significativa o curso da evolução humana. Sim, nossos primeiros ancestrais humanos compartilharam o ambiente com criaturas como mamutes e tigres dente de sabre. No entanto, ao adicionarmos todas essas outras espécies à equação, apenas os mais adaptados teriam sobrevivido. Nesse contexto, o desenvolvimento da evolução humana poderia ter seguido um caminho totalmente distinto. A seleção natural provavelmente teria favorecido genes que nos tornassem menores e mais ágeis para escapar de predadores. Além disso, considerando a possibilidade de coexistirmos com outras espécies altamente inteligentes, como os raptores, nossas estruturas sociais poderiam ter sido completamente diferentes também. Em vez de sermos a espécie mais dominante no planeta, existe uma grande probabilidade de que teríamos que competir com esses predadores perigosos. Se, a qualquer momento, pudéssemos ser atacados por um grupo de tiranossauros cruéis, será que algum dia teríamos sido capazes de nos estabelecer em um único lugar? Em vez da civilização humana se desenvolver em grandes comunidades, talvez só sobrevivêssemos como indivíduos solitários, vivendo como caçadores-coletores nômades. A evolução é um enigma misterioso para o qual somente o tempo tem as respostas. Se mudarmos o desenrolar de um evento como a colisão de Chicxulub, as possibilidades de como o mundo seria hoje são praticamente ilimitadas. Isso me leva a ponderar. O que aconteceria se um asteroide do mesmo tamanho atingisse a Terra hoje? Ou talvez um asteroide ainda maior? Bem, essa é uma história para outro vídeo.
Desde já, se você achou interessante, peço que não se esqueça do like. O que me lembrou de uma vez que um amigo deixou as chaves caírem do barco, tendo que enfrentar os tubarões mais perigosos do mundo. Inclusive, um deles só foi visto 2 vezes na história. Se tiver curiosidade de ver o desfecho dessa história, clique no primeiro vídeo acima. Então é isso. Até a próxima, pessoal.